Bom, bem-vindos às aulas de tópicos avançados em administração. Para quem não me conhece, eu sou a professora Suzana. Vou ser a professora de vocês no ensino à distância nesse semestre. Eu, como metodologia para todas as matérias quantitativas que eu tenho o hábito de fazer web aulas. Vídeos como esses são caseiros, desculpem iluminação, o jeito de fazer as aulas, mas eu sei que esses vídeos quebram um galho, até porque vocês têm muita dificuldade na área de matemática. Então, durante todo esse semestre, além do material que vocês têm disponível no AVA, eu vou disponibilizar para vocês, para cada fórum, para cada atividade, alguns vídeos para vocês seguirem, para vocês compreenderem melhor o que a matéria está pedindo, ok? Ela é, na verdade, uma disciplina que vai fazer uma recapitulação de tudo aquilo que vocês tiveram em métodos quantitativos, fundamentos da matemática, estatística, perdão, matemática financeira, enfim, a gente vai ver toda aquela matemática que vocês tiveram realmente aplicadas, porque o que acontece é que vocês ficam com a impressão de que vocês tiveram muita teoria e pouca prática da matemática, que vocês vão ver porque que a gente realmente usa tudo aquilo que vocês aprenderam, tá? É um curso robusto, mas vocês fiquem tranquilos que vocês vão ter total meu apoio para fazer o que precisarem, tá? Dúvidas, vocês sabem que vocês podem entrar em contato comigo pelos e-mails, mas por favor, coloquem suas próprias dúvidas nos fóruns para que eu possa compartilhar com os outros alunos do curso o que vocês estão tendo de dúvidas, tá? Nossa primeira aula de hoje vai trabalhar o primeiro conceito que vocês tiveram na administração, que eu não sei quem foi o professor de fundamentos de vocês e métodos, mas vai ser equações do primeiro grau. Entender por que a gente usa a função do primeiro grau na administração. E a gente usa muito, viu? De verdade. Através de uma função de primeiro grau, por que a gente gosta tanto? Por que nós ensinamos isso para vocês na administração? Porque toda representação gráfica de uma função de primeiro grau é uma reta. E analisar graficamente retas é muito mais simples para um administrador do que ficar fazendo continhas. Então é um gráfico onde eu vou trabalhar muito com vocês interpretação gráfica. Fiquem tranquilos que eu tenho certeza que vocês vão sair desse semestre, pelo menos, aprendendo a ler e a interpretar um gráfico. Eu sei que muitos têm muita dificuldade, tá? Para trabalhar o modelo de função de primeiro grau, nada mais justo e tranquilo do que trabalhar concomitantemente um exemplo para que vocês possam entender a aplicação. Através de uma reta, a gente consegue prever qualquer coisa, a gente pode prever salários, prever vendas, prever tudo. E eu trouxe como exemplo aqui para vocês que a gente também consegue prever os custos de uma empresa, tá? Nós vamos trabalhar muito custo, receita e lucro nessa primeira aula, nas primeiras aulas com vocês. Mas a gente podia estar aplicando isso em qualquer outra coisa. Imagine esse exemplo seguinte, imagine que você é o proprietário de uma fábrica e você deseja saber quanto vai desembolsar para produzir um determinado número de camisetas. Só que os únicos dados que você tem na empresa são os seguintes. Para cada quantidade produzida que você possa ter de camiseta, um certo custo total que você pode ter. Então, se você produzir 0 camisetas, você vai ter um custo total de 12. Se você produzir 2 camisetas, você vai ter um custo total de 16. Se você produzir 4 camisetas, um custo total de 20 e assim em diante. Essas são as únicas informações que vocês têm. Aí eu pergunto para vocês, bom, se eu não produzo nada, mas eu tenho um custo de 12, quem que é esse meu custo? Esse é o custo fixo da empresa. Por mais que ela não produza, ela tem despesas, ela tem como aluguel, funcionários, luz, energia. Por mais que ela não produza nada, ela tem ainda um custo fixo. Então, aonde a gente consegue obter o custo fixo de uma empresa quando a gente está trabalhando uma função de primeiro grau? Quando a quantidade que a gente quer trabalhar é igual a 0. Bom, toda função de primeiro grau, vocês sabem que o modelo de uma função de primeiro grau é assim, né? Y é igual ao coeficiente A mais um coeficiente B vezes X, certo? Quem que é o Y e quem que é o X para nós?
O y sempre vai ser a variável mais importante, aquela que é mais importante para o administrador. É mais importante se preocupar com a quantidade que você vai trabalhar ou com o custo que isso vai gerar? Bom, com o custo. Então, o y será o nosso custo. E o x será a nossa quantidade. X é sempre a variável dependente, tá? É sempre a outra. Lembre-se que você sempre tem que considerar o y aquela que é mais importante para o estudo de vocês. Bom, vocês têm esses dados, vocês têm as quantidades e vocês têm os custos que ela pode gerar. Como é que a gente consegue construir, então, a reta? Pensem o seguinte, toda reta não é escrita assim? Y é igual a A mais B vezes X. Se a gente está trabalhando o custo, então o custo vai ser quem? Custo, por definição, vocês sabem que é uma composição dos custos fixos mais o custo variável da empresa. Quem que é o custo fixo e quem que é o variável aqui? O fixo independe da quantidade produzida. Se a quantidade é o nosso X, o custo fixo independe. Então, o nosso custo fixo vai ser o nosso coeficiente A. Não importa quanto vou estar produzindo de quantidade, eu vou ter aquele custo fixo. E quem que é o meu coeficiente B? O meu coeficiente B vai ser o custo variável. Por quê? Porque ele depende da quantidade. Não é à toa que ele sempre vai vir multiplicado pelo X na nossa função. Então, ao invés de escrever assim, eu posso escrever isso aqui assim, olha, meu custo total vai ser quem? Um custo fixo mais um custo variável vezes X. Também posso escrever isso assim, sem problema algum, ok? Ainda é uma função de primeiro grau, não muda nada. O custo fixo, o A gente já sabe que é 12. Mas como é que eu calculo o coeficiente B? Como é que eu chego nesse coeficiente B dentro da função de primeiro grau? O coeficiente B é um coeficiente angular que a gente chega através dessa forma. Vocês estão vendo que tem um ΔY dividido pelo ΔX? O que é isso? A gente pega a variação do Y de um ponto para o outro e divide pela variação, que seria a diferença do X de um ponto para o outro, mas o ponto tem que ser o mesmo. Aqui vocês estão vendo que eu coloquei que é y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Então é sempre o primeiro, é sempre o segundo ponto menos o primeiro. O que importa é o seguinte, vocês têm que pegar dois pontos, não interessa. Pensem que isso aqui é um ponto, esse é o segundo ponto, esse é o terceiro ponto e aí em diante. Vocês têm que selecionar dois e manter eles na sua análise, para você poder chegar ao B. Não necessariamente você tem que fazer com o primeiro valor e o segundo valor, o ponto 1 e o ponto 2. Você pode pegar o segundo e o sexto, o terceiro e o quinto, tanto faz. Mas na hora que você estabelecer que são aqueles pontos, ok? Vamos trabalhar com 1 e com 2, tá? Eu sei que a minha quantidade é o X, então os valores de X estão aqui em cima. E eu sei que o meu Y é o meu custo total, e os meus custos totais estão aqui embaixo. Deixa eu trocar de canetinha, que essa daqui já tá falhando. Pegando uma outra, vamos lá fazer então o cálculo do nosso coeficiente B. Pela fórmula, então vamos por aqui, que eu acabei de mostrar para vocês. Ó, o coeficiente B, ele é calculado através dessa forma. Diferença do Y sobre diferença do X, certo? Naquela tabela que eu passei para vocês, ó, vamos lá. Quando eu estou no meu ponto 2, quanto vale o meu custo total? 16. E quando eu estou no meu ponto 1, quanto vale o meu custo total? 12. Então, se eu pegar o y do 2 menos o y do 1, 16 menos 12, eu vou ter aqui a diferença... Ui, perdão, aqui é 12. Eu vou ter aqui a diferença do meu ΔY. A mesma coisa agora eu vou fazer para o x, só que x é a minha quantidade. Qual que é a quantidade no meu ponto 2? 2. Qual que é a quantidade no meu ponto 1? 0. Então, fazendo o x de 2, que é 2, menos o x de 1, que é 0, 2 menos 0, eu tenho a diferença, o delta do meu x. Aí, agora eu consigo, sim, calcular quem? O meu coeficiente beta. 16 menos 12 me dá um resultado de 4. 2 menos 0 me dá um resultado de 2. 4 dividido por 2 vai me dar um resultado de 2. Veja, esse é o meu custo variável.
Esse é o meu custo variável. E a gente viu que por mais que a gente não produza nada, a empresa tem um custo fixo de R$ 12. Se eu tenho meu custo fixo, eu tenho meu custo variável, eu consigo montar então minha equação de primeiro grau. Olha lá, uma equação de primeiro grau é assim, não é? Y é igual ao coeficiente A mais B vezes o X. A gente acabou de descobrir que o coeficiente A é o nosso custo fixo. Então, o nosso Y vai ser 12. Por mais que a empresa não produza nada, ela vai ter um custo fixo de 12. Mais um custo variável que a gente achou que é o B, que é 2, que depende da quantidade. A gente também podia escrever isso aqui assim, olha, custo total é igual a 12 mais 2 vezes quantidade. Vou colocar um quezinho. Então, seria o meu custo fixo mais o variável vezes a quantidade. Não importa como você escreva a sua função, existem várias maneiras de escrever, mas a gente sempre vai chegar no mesmo resultado. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: quem que é o A? O A, quando a gente está trabalhando com custos, é aquele coeficiente que independe da quantidade, então no nosso caso é o custo fixo. E o B sempre vai depender da quantidade, que no nosso caso vai ser o custo variável. Bom, você é dono da empresa você trabalha nessa empresa de camisetas e você conseguiu levantar que a função que prevê o seu custo total na empresa, ela é expressa através dessa função de primeiro grau. 12 mais 2 vezes a quantidade, ou X, seria o que você quer trabalhar. Ok, tudo bem. Você podia fazer um monte de contas se você quisesse estipular qual seria o seu custo se você produzisse 10 camisetas, se você produzisse 6 camisetas, enfim, você só substituiria o que por esses valores e calcularia o custo projetado um a um. Mas ao invés de fazer isso, a gente pode pedir para o computador, nos dias de hoje isso é muito mais viável do que ficar fazendo continha em mão, e jogar e pedir para o computador calcular para nós o que? A reta e mostrar graficamente como é que ficaria a reta dessa função. Bom, jogando toda aquela tabela do jeito que a gente jogou e pedindo para o computador rodar a representação gráfica da nossa função de custo, a gente teria algo assim. Estou tentando centralizar aqui para vocês da melhor maneira possível, mas acho que vocês conseguem já se ver daí. Tá pequenininho, olha. Veja que eu tenho aqui, olha, a quantidade produzida, é ele que vai no meu X. Esse é o meu eixo X. E no Y não é sempre a minha variável mais importante? Aqui, então, eu tenho o custo de produção. Lembra que a gente falou? Se a gente produzir 0 de quantidade, a gente vai ter um custo de 12. Se eu produzir 2 de quantidade, eu vou ter um custo de 16. Se eu produzir 4 de quantidade, eu vou ter um custo de 20. E aí, por diante. Esses valores que a gente tem são exatamente os valores que a gente estava na tabela. Perguntando para vocês, bom, vendo e analisando o gráfico, qual que é o custo unitário de uma camiseta? Como é que vocês identificam o custo unitário de uma camiseta? Bom, vocês vão ter que vir aqui no eixo de quantidade e procurar onde está 1. Eu tenho 1? Não. As minhas linhas de grade são 0 e 2, mas o 1 está bem aqui no meio? O 1 estaria aqui, não estaria? Então, se a gente subir uma reta projetada, ó, a gente vai ver que ele vai encontrar exatamente aqui na reta, um pouquinho abaixo do 15. Vamos assumir que é 14 pelo gráfico, ok? Então, o custo unitário de uma camiseta é de R$14. E ele é exatamente a média entre o 0 e o 2, né? Então, vai ser exatamente entre o 12 e o 16, que também é 14. Então, para produzir uma camiseta, a gente gasta R$14 nessa empresa. Ok. Aí eu pergunto para vocês, por lógica, é o mínimo que eu deveria cobrar dos meus clientes, certo? Porque me custa R$14 uma camiseta. Mas eu pergunto para vocês, e se o mercado, imagine que eu estou trabalhando uma camiseta sem valor agregado nenhum, sem informação de nada, de moda, sem valor agregado algum. Ela custa 14, mas o mercado quer pagar por uma camiseta comum somente R$5. Então, olha a pergunta. A gente sabe que para produzir uma camiseta, a gente tem um custo de 14, mas o mercado quer pagar só R$5 pela camiseta que a gente quer produzir. A pergunta que eu faço para vocês é, vale a pena a gente produzir?
essa camiseta? Vale a pena a gente tentar investir e vender camisetas, sendo que custa pra gente 14 uma camiseta e o mercado quer pagar só 5? A resposta é sim, claro que vale. Ela custa uma camiseta porque é uma. Se eu produzisse só uma camiseta, eu teria um custo de R$14. Mas se eu aumentar o volume produzido, se eu aumentar a minha quantidade produzida, lembra que vocês aprenderam em disciplinas passadas que quanto maior o volume produzido, mais rateado vai ficar o custo, menor vai ser o custo do produto. Então, o que eu preciso saber é o seguinte: o quanto eu devo produzir para fazer com que meu custo seja menor do que aquilo que o mercado quer pagar. Vale sim a gente produzir, o que a gente precisa determinar a gente não vai só produzir uma camiseta, eu preciso determinar a quantidade que eu quero trabalhar para que eu possa ter preço competitivo e lucro no mercado, tá? Ok, então vamos trabalhar esse resultado esse preço de R$5 a camiseta. Vamos lembrar alguns conceitos. A gente acabou de ver que custo total seria o custo fixo mais o custo variável. O que é receita? Receita para uma empresa nada mais é do que o quê? O preço do produto vezes a quantidade vendida, certo? Se o mercado quer pagar só 5, então a receita dessa empresa seria o quê? R$5, que é o que eles querem pagar pelo preço, vezes a quantidade que eu quero trabalhar. E a quantidade vai ser uma incógnita. Para mim é uma incógnita. Como é que eu consigo trabalhar essa função de primeiro grau no mesmo gráfico que a gente tinha? Bom, vamos assumir valores para a quantidade. Vamos pôr aqui a quantidade e aqui colocar o resultado da receita, certo? Quando eu não produzi nada, minha receita não é 5 vezes Q? Substituindo o Q por 0. 0 vezes 5 vai me dar uma receita de 0. E se eu produzir 2 de quantidade? Substituindo aqui 2 vezes 5, eu vou ter uma receita de 10. E se eu produzir 4 de quantidade? Só substituir o quê? 4 vezes 5 vai me dar uma receita de 20. E assim por diante. Vamos aproveitar o mesmo gráfico que a gente estava aqui, tá? Vamos trabalhar ele de novo. Olha o que a gente viu. Se eu produzir 0 de quantidade, minha receita vai estar aqui, 0. Então, ela vai começar exatamente aqui. Se eu produzir 2 de quantidade, eu vou ter 10 de receita. Então, para 2 de quantidade, eu subo aqui até o 10. Veja que eu já tenho os 2 pontos na minha reta. Eu posso vir aqui e traçar uma reta que eu estou alinhando os pontos, eles vão estar juntos. Traçando a reta da receita, a gente teria algo assim. Agora sim, eu estou comparando a reta do meu custo, que está em azul, com a reta da minha receita para essa empresa. Aí eu pergunto para vocês, o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo aqui uma análise de break-even, lembra? Uma análise de ponto de equilíbrio, que vocês aprenderam lá em economia e também em métodos quantitativos. No eixo do X a gente tem a quantidade que a gente quer trabalhar e no eixo do Y a gente tem o valor do custo e da receita para cada quantidade que a gente quer trabalhar, tá? Eu vou trocar de slide só para ficar um mais completo, bonitinho, com explicação para vocês verem, mas o raciocínio é o seguinte: se a gente consegue comparar a nossa receita com o nosso custo, que está em azul, a gente consegue identificar quais são as quantidades produzidas que vão me gerar prejuízo, quais são as quantidades que vão me gerar lucro e quanto seria esse prejuízo, esse lucro. Bom, a primeira pergunta que vocês têm que fazer para vocês mesmos é o seguinte: qual é a quantidade do meu ponto de equilíbrio? Que quantidade produzida que eu sairia no 0 a 0? Que o meu lucro seria exatamente igual à minha receita? É exatamente aqui, olha, no cruzamento que a gente vai descobrir entre a receita e o custo. Aqui a receita não é igualzinha ao custo? Os valores não são iguais? Eles não valem R$20? Se eles são igualzinhas, a gente projetar aqui no eixo de baixo, a gente vai descobrir que a gente vai ter um ponto de equilíbrio de 4 de quantidade.
Se eu produzir abaixo do meu ponto de equilíbrio, se eu produzir menos camisetas do que 4, o que vai acontecer? A empresa vai ter prejuízo. Por quê? Vamos lá. Se fosse uma camiseta, vamos subir aqui projetado que já está essa aulinha auxiliar. Quem que se a reta do 1 encontra primeiro? Ela não encontra aqui a receita? A receita aqui vale quanto? 5, certo? Projetada ela vale 5. Continuando, se ela cruzar aqui, a gente vai ver que o custo vale 14. Lucro por definição. Vamos por aqui. O que é lucro? Lucro não é receita menos custo? A gente não acabou de falar que se a gente produzir 1 de quantidade, a nossa receita vai ser 5, mas o nosso custo vai ser 14? Então, aqui eu vou ter um lucro ou um prejuízo? Eu vou ter um prejuízo de R$9. Por quê? Porque o meu custo é maior que a minha receita. A mesma coisa aconteceria se eu trabalhasse com 2. Olha, subindo aqui no 2, a gente vê que a nossa receita vale 10, mas o nosso custo vale 16. 10 menos 16 vai me dar um prejuízo de menos 6. Qualquer valor de quantidade aqui projetado, eu vou acabar encontrando o quê? Uma receita menor que o custo. Por quê? Porque a reta da receita está mais baixa que a reta do custo. E o que acontece se eu produzir mais do que 4 unidades? Então, olha lá. Vamos supor que eu decida produzir 6. Se eu produzir 6, subindo aqui no 6, qual vai ser o meu custo para 6 de quantidade? Não vai ser 24? E qual vai ser a minha receita? Vai ser bem aqui no 30. 30 menos 24 vai me dar um lucro de R$6. Se eu optar por produzir 6 camisetas e assim em diante. Então, todas as quantidades que vierem depois do ponto de equilíbrio vão me dar lucro. Não interessa quanto, depois é só ver a diferença entre o valor do custo e o valor da receita, para saber o quanto você vai ter de lucro. Mas por que todas essas quantidades vão me dar lucro? Porque a gente vai encontrar primeiro a reta do custo e só depois a reta da receita, mostrando pra gente que a receita vai ser maior que o custo em qualquer uma dessas ocasiões pra cá. Eu vou mostrar pra vocês que o que a gente acabou de falar tá aqui, ó. Nesse slide melhorado, mais bonitinho, veja. Que agora não tem mais a caneta. Aqui nós temos as quantidades e aqui nós temos os valores da receita e do custo. Lembra que o ponto de equilíbrio não foi o encontro da reta da receita com custo? Então, ele aconteceu na quantidade de 4 camisetas produzidas. Qualquer produção menor que 4 de quantidade, eu vou ter prejuízo. Ó. Veja, por quê? Porque a minha reta da receita, os valores que eu vou encontrar de receita, são menores do que os valores que eu vou encontrar de custo. Então, se eu perguntar para vocês no exercício, qual vai ser o lucro ou prejuízo da empresa se eu produzir 2? Bom, primeiro vocês vão ter que entender e vir trazendo o projetado aqui do 2, quanto vai valer a receita se a gente produzir só 2 de quantidade. Ó. Veja que a receita vale 10. E se eu continuar aqui em cima, quanto vai valer o meu custo? O custo projetado, como está numa escala pequena, eu aceito aqui 16. 15, 16, vai muito da interpretação visual de vocês, né? Da percepção de vocês. Dados dentro de um intervalo aqui, dentro da escala, eu aceito. Tem alunos que vão falar que é 16, tem alunos que vão falar 15, não tem problema, porque é uma questão de percepção. O que vocês só não podem me dar são valores fora do intervalo, tá? Então, se a gente tem 10 de receita e 16 de custo, o nosso prejuízo vai ser de 6. O prejuízo nada mais é do que? Do que a altura, do que essa diferença entre o custo e a receita, tá? O mesmo raciocínio vocês vão ter para o outro lado, ó. Qualquer quantidade maior do que 4 de quantidade, a gente vai ter um custo menor do que a receita. Então, toda essa área aqui vai ser o lucro. E o lucro, para vocês verem no gráfico, também vai ser a altura daquela quantidade que eu quero que vocês trabalhem. Tudo bem? É para isso que a gente estuda a função de primeiro grau. Ficar fazendo cálculo é um pouco mais chato, mas na hora que um administrador pega um gráfico, fica muito mais fácil, visivelmente, tomar a decisão, ver e entender o que a gente está trabalhando. Uma outra maneira de fazer lucro é o seguinte, olha, quando a gente tem o gráfico é ótimo, a gente pega os valores do lucro e chega lá,
tá? Mas quando a gente não tem um gráfico para trabalhar, a gente pode chegar na fórmula do lucro. A gente não sabe que lucro não é receita menos custo? Só que quanto vale a receita? Então, olha, lucro igual. A gente sabe que a nossa receita vale 5 vezes a quantidade, tá aqui. Menos, quanto vale o nosso custo? A função do nosso custo era aquele nosso custo fixo de 12, mais 2 vezes a quantidade. Então, por mais que você não tenha o gráfico, quando vocês têm as funções, a gente consegue chegar numa função de lucro. Tendo essa função, a gente basta substituir qualquer quantidade que você venha decidir a trabalhar para saber estimar quanto vai ser o valor do seu lucro. Então, para trabalhar o lucro aqui, vamos melhorar essa equação. A gente tem que fazer a distributiva desse sinal negativo. Todos os valores dentro do parênteses não estão positivos, então aplicando a distributiva, esses valores todos vão ficar negativos. Então, meu lucro também pode ser escrito assim, olha, 5Q, estou repetindo, menos 12, estou aplicando a distributiva do sinal, menos 2 vezes a quantidade. Vejam que eu tenho dois termos iguais, eu não tenho 5 e o menos 2, 5Q menos 2Q vai me dar um resultado de 3Q menos 12. Aí se perguntarem para vocês, ok, imagina que essa empresa decida produzir 20 camisetas. Veja, aqui a gente não tem na escala 20 camisetas para saber quanto vale o nosso lucro, mas a gente sabe qual que é a função do nosso lucro. Então, basta a gente substituir o Q por 20 para chegar no nosso lucro projetado. Substituindo o Q por 20, então, o que a gente vai ter aqui? 3 vezes 20 menos 12, certo? Fazendo por prioridade matemática, primeiro a gente tem que fazer a multiplicação. 3 vezes 20 me dá um resultado de 60. Menos 12, então a gente vai ter um lucro de quanto? De R$ 48,00 se a gente optar por produzir 20 camisetas. Não é difícil trabalhar com função de primeiro grau, uma das funções e é uma das técnicas de matemática mais fáceis para se trabalhar. Realmente ela não é um bicho de 7 cabeças. Quando a gente tem um gráfico, fácil trabalhar. Agora, quando você não tem a escala que você quer, você precisa começar a trabalhar um pouco as funções para poder fazer a projeção que você precisa, tá? Muitas vezes você não vai ter um gráfico, não vai ter acesso a um Excel, enfim, para chegar e estabelecer qual seria o seu ponto de equilíbrio. Mas, por mais que você não tenha um gráfico, a gente consegue calcular o ponto de equilíbrio contabilmente. Como é que a gente acha ele? Olha, a quantidade do ponto de equilíbrio contábil, pode colocar assim, ó, quantidade de PE, do ponto de equilíbrio. Como é que a gente chega nele? Basta a gente pegar quem? Pegar o nosso custo fixo e dividir por quem? Pela margem de contribuição. Quem que é a margem de contribuição? A margem de contribuição nada mais é de que quem? De quem o preço que você quer praticar. Então, olha, o nosso custo fixo dividido pelo preço que eu quero praticar a camiseta no mercado, menos quem? O custo variável. Quem que é o custo fixo dessa empresa? Nós chegamos que o custo fixo dela é quem? Não era 12? Por mais que ela não produzisse nada, ela teria um custo fixo de 12. Qual que é o preço que o mercado quer pagar? R$5, 5 menos. E quem que é o custo variável? É o B que a gente calculou, que a gente viu que vale 2, custo variável por unidade. Então, fazendo a conta, 12 em cima dividido. 5 menos 2 me dá um resultado de 3. 12 dividido por 3 vai me dar um resultado de 4. Olha, chegamos no mesmo valor do ponto de equilíbrio que nós analisamos no gráfico. Por mais que você não tenha graficamente ou uma ferramenta gráfica ou acesso a um gráfico, isso não quer dizer que você não consiga chegar no ponto de equilíbrio. Então, basta você pegar o seu custo fixo e dividir pela margem de contribuição, que nada mais é do que o preço menos o custo variável, ok? A última coisa que eu quero passar para vocês é o seguinte: decidir qual é a quantidade que você quer trabalhar é muito importante, por isso que a gente usa essas funções de primeiro grau quando a gente consegue explicar custo e receita. Mas também é muito importante a gente estabelecer uma margem de segurança
para a quantidade produzida. Por que eu estou introduzindo agora o conceito de margem de segurança? Olha, imagine que seu ponto de equilíbrio é 4 e você opte por trabalhar só com 6 ou 8 camisetas. Você resolva produzir só 6 ou 8. O que acontece se o seu concorrente abaixar o preço ou se o mercado ficar sensível e esse preço ficar alterado? Você pode acabar comendo sua margem de lucro. Então, a margem de segurança vai garantir o que para a empresa? Uma quantidade extra a mais a ser produzida para que a margem dela não seja prejudicada. E como é que a gente chega na margem de segurança? A margem de segurança é calculada através de que forma? Ó, eu chamo ela de quantidade que eu quero trabalhar, por isso que eu coloco aqui, olha, Q de X, menos a quantidade do ponto de equilíbrio, dividido pela quantidade do ponto de equilíbrio vezes 100. Então, vamos supor que a gente sabe que o nosso ponto de equilíbrio é 4 e o diretor queira trabalhar com 10 camisetas. Se ele quer trabalhar com 10 camisetas, o quanto a gente vai ter de margem de segurança a mais em quantidade para esse caso aqui? Então, basta substituir essas quantidades na fórmula que a gente chega lá. Então, eu tenho 10 menos, que seria a quantidade que o nosso diretor quer trabalhar, certo? Menos a quantidade do meu ponto de equilíbrio, que eu cheguei que é 4, dividido por 4 vezes 100. 10 menos 4 me dá o quê? Um resultado de 6, dividido por 4 vezes 100. 6 dividido por 4 me dá quanto? 1,5. Então, minha margem de segurança vai ser o quê? 1,5 vezes 100, que é igual a 150%. Mas a gente não está comparando isso em relação ao nosso total, que é 4. 4 camisetas no nosso 100%. Então, tirando esses 150 de mais 100%, nós chegamos a uma margem de segurança de 50%. Note, ó, se vocês optarem por trabalhar com 10 camisetas, vocês vão ter uma margem de segurança de 50%, o que é uma margem boa para que você não fique sensível à redução de margem, caso você tenha alteração de preço no meio e ao longo de toda a todo o seu processo, não só produtivo, mas também de vendas, tá? Esses são os dois conceitos que eu queria passar para vocês, que por mais que vocês não tenham acesso ao gráfico, à análise gráfica, vocês conseguem fazer as contas realmente simples para que vocês possam tomar a decisão que vocês precisam, ok? Na próxima aula nós vamos ver mais conceitos, fiquem à vontade para postarem as dúvidas nos fóruns e a fazer sugestões e críticas, ok? Até a próxima aula.